Pessoal, nós começamos a falar do painel de instrumentos, tá? Para mim, o painel de instrumentos, ele, para o condutor, tá? Para o condutor, ele é o mais importante que o próprio motor do veículo. Por quê? É através do painel de instrumento que vocês conseguem identificar possíveis anormalidades, né? Para nós condutores, para vocês aí, futuros condutores, o motor ele não é tão importante. Obviamente que sem o motor o veículo não anda, mas ele não é tão importante porque a gente não tem como, né, fazer uma manutenção do motor. A gente não é um mecânico, a não ser que tenha alguém que está fazendo a engenharia mecânica ou que é um mecânico, mas nós que somos leigos no assunto, né? Para nós o motor ele não é tão importante, mas o painel de instrumento ele é importantíssimo, tá? E obviamente, né, alguns instrumentos eu tinha conectado o meu fone no Bluetooth. Ah, tá vendo? A Kelly, gente, conectou o fone no Bluetooth e não estava conseguindo ouvir. Mas tranquilo, vamos lá. Ô, Kelly, nós te perdoamos, tá bom? Tá tranquilo. Então, nós vamos trabalhar com o painel de instrumento, assim, com atenção muito especial, tá? É ele que vai te indicar qualquer anormalidade no seu veículo. E outra coisa que eu queria deixar bem claro para vocês é o seguinte: as indicações luminosas de um painel de instrumento pode variar, tá? Para para outro veículo, depende. Mas é preciso que você verifique no manual de instrução qual é, né, a indicação luminosa. Aqui nós vamos destacar os principais equipamentos ou principais instrumentos do painel de instrumento, né, que tem em todos os veículos, mas obviamente pode ter veículos que têm um instrumento a mais ou a menos, tá? Mas aqui nós vamos destacar os principais, que tem todos, que são padrões, e que, né, possivelmente pode ser cobrado em prova, beleza? Então, feedback, por favor. Oi. Gente, não me abandona, não. Me abandona, não, que eu fico triste. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Travou? Voltou? Todo mundo está vendo aí minha tela? Então, beleza. Então, vamos lá. Olha, eu vou começar a destacar aqui para vocês. O primeiro que nós vamos destacar é o odômetro. Se nós formos para a apostila lá na página 139, o odômetro aí, ele estará com H. Ah, tem diferença? Não, é só questão de escrita mesmo. O que eu queria que vocês se atentassem é sobre a finalidade desse odômetro, tá? Qual que é a finalidade desse indicador, desse instrumento, né? O odômetro, ele indica a quilometragem percorrida pelo veículo. Nós vamos ter dois tipos de odômetro. Tem esse odômetro que é o parcial, que ele vai indicar a quilometragem, mas ele também vai indicar a distância. E nós temos esse outro odômetro aqui, que é o odômetro total. Tá vendo aí na tela de vocês? Esse odômetro total, ele vai indicar somente a quilometragem, né? Para quem não sabe, cada quilômetro tem 1.000 metros. Então, ele só vai ser alterado a cada 1.000 metros. Antes disso, ele não é alterado, tá? O odômetro parcial, eu costumo falar que ele é um odômetro mais preciso, porque além da quilometragem, ele me indica a distância em metros. Então, a cada 100 metros, ele vai sendo alterado, tá vendo? Então, ele me confirma que esse veículo, de fato, percorreu 5 quilômetros, porém, ele ainda percorreu mais 500 metros. Então, ele é mais preciso, tá? Esse odômetro parcial, por ele indicar não somente a quilometragem, mas também a distância, muitas pessoas costumam usar ele para fazer o quê? Marcação de manutenções, né? Daqui quantos quilômetros eu preciso fazer a troca de óleo? A quantos quilômetros eu preciso fazer assim sucessivamente as manutenções, né? A troca de óleo, agora estou lembrando só de troca de óleo, gente, sumiu aqui tudo. Mas as manutenções em gerais que eu tenho que fazer com constância,
eu verifico no odômetro parcial. Ele vai me indicar. E eu também consigo zerar ele e verificar a distância que eu gasto de um ponto X a um ponto Y. Por exemplo, eu quero saber quantos quilômetros que eu gasto da minha casa até o meu trabalho. Eu vou verificar no odômetro parcial, tá? Então, para isso, eu vou zerar esse odômetro parcial. Aqui, ó, tem o zerador. Esse é um exemplo de um painel, viu, gente? Então, cada painel vai ter um local que vai estar esse instrumento, tá? Esse zerador do odômetro, quando eu apertar ele, o odômetro parcial, ele vai ser zerado. Agora, o odômetro total, ele é inalterável. Ele não pode ser alterado, tá bom? Agora, o parcial eu consigo zerar justamente para fazer a média de consumo de combustível também, tá? Isso é muito importante, gente, você conhecer o seu veículo, né? O que é conhecer o seu veículo? Você precisa saber qual que é a média de consumo dele. Ah, eu tenho um veículo que ele faz 14 km por litro, né? Quem que vai me dar essa informação? É o odômetro parcial. Eu coloco o combustível, eu zero o odômetro e depois eu faço uma conta simples, né? Onde eu vou pegar o valor de combustível, ou na verdade a quantidade de litro, e dividir pela quilometragem percorrida após, né, o abastecimento. Então, eu consigo saber quantos quilômetros por litro meu veículo faz. Isso tudo eu verifico através do odômetro parcial. Tranquilo até aqui, pessoal? Podemos prosseguir? Sim? Ótimo. Então, agora nós vamos falar de um instrumento que é muito tranquilo, todo mundo conhece, o velocímetro, né? Velocímetro vem de velocidade. Ele vai indicar a velocidade percorrida ou desenvolvida pelo veículo, tá? A indicação dele é quilômetros por hora, tá? Então, quero saber se eu estou obedecendo a velocidade máxima permitida para a via, eu verifico no velocímetro, beleza? Esse aqui, gente, é o farol alto, tá? Existe uma possível questão de prova. Por que eu digo possível questão de prova? Porque a prova do Detran é uma prova que a gente estuda, mas não sabe se vai cair ou não, né? O Detran, ele tem uma larga, um banco, né? Um largo banco de questões, ele tem um enorme banco de questões, ele sorteia 30 questões e faz uma prova, né? Então, a gente não sabe que vai cair, mas é uma possível questão de prova, o que indica a luz azul no painel de instrumento, né? Se vocês verificarem aí na tela, vocês vão ver que essa indicação azul, ela é única, né? Só tem ela de cor azul no painel de instrumento. Então, indica que o farol alto está estacionado. Eu posso conduzir o meu veículo com farol alto? Sim ou não? O que vocês acham? Não pode, Júlia? A Virgínia também falou que não pode. Mais alguém? Gabriel, Angélica, né? Numa via iluminada, não. Aí o Guilherme, ele foi mais preciso, né? Depende, isso, Luana, depende, né? A Rayara, só à noite em rodovia, isso, segue a visão dos outros. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Se eu estiver conduzindo meu veículo em período noturno, em uma via desprovida de iluminação pública, ou seja, uma via que não tem poste de luz, aí não é que eu não posso, é meu dever, eu sou obrigada a ligar o farol alto, tá? Desde que eu não esteja conduzindo quando eu tenho um veículo, né? Desde que eu não tenha um veículo à minha frente, ou que venha em sentido contrário, porque senão eu posso cegar, né? Como a Júlia falou, causa ofuscamento nos outros condutores, e aí não é interessante. Mas se eu estiver numa via totalmente, né, desprovida de iluminação, é meu dever, eu tenho que ligar o farol alto, tá? Mas se eu estiver numa via urbana, com poste de luz, aí eu já não posso, aí já é considerada infração de natureza leve. Deu para entender, gente? Então, né, como o Pedro aí falou, depende do lugar, na verdade nem é do lugar, né, depende da situação, do período noturno, e se eu não estiver conduzindo, se não tiver várias pessoas aí na via, tá?
Bom, então é essa a indicação do farol alto, a luz alta acionada, tá? Aqui nós temos as setas, né? Indicadores de mudança de direção, tá? Então, seta aqui nesse exemplo, a seta para a direita e a seta para a esquerda. Aqui nós temos um indicador de nível de combustível, né? Lembra que eu falei com vocês que eu preciso conhecer o meu veículo, né? Já tem alguns carros que detectam carros que venham na mão oposta e cancela a luz apenas no percurso onde o carro cruza a luz, mesmo com farol alto. Aí é permitido? Olha, Gabriel, isso vai fazer parte das tecnologias aí automobilísticas, né? Isso é sensacional. Mas mesmo assim, né, a legislação, o Código de Trânsito Brasileiro, ele não prevê essa situação com essa tecnologia, porque é tudo muito novo, né? Então, né, de forma geral, não posso. Eu só posso usar o farol alto em vias desprovidas de iluminação pública, desde que eu não esteja seguindo alguém ou vem em sentido contrário, beleza? Se daqui a um tempo mudar o Código de Trânsito Brasileiro, nós vamos nos atualizando. Por enquanto, ele não previu essa situação. Se o veículo tiver nessa tecnologia que permita a troca, né? Fica nessa determinação, tá bom? A cor das luzes desse símbolo é a mesma, então, os carros, sim. Eu ia até falar isso, Pedro, que a gente pode fazer uma analogia ao semáforo, tá? Se as indicações do painel de instrumento forem vermelhas, a necessidade de imobilização do veículo imediatamente, tá? Por quê, gente? Obviamente você vai procurar um local seguro para você parar, não vai parar em qualquer lugar, né? Estou no meio da BR, acendeu a luz vermelha, vou parar o carro. Não, né? Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu vou ter um cuidado de procurar um local, né, para mim estacionar o veículo o mais rápido possível, tá? Porque insistir na condução do veículo com uma luz vermelha acesa, você pode trazer um dano aí muito grande ao seu veículo, tá? Você pode trazer consequências aí onerosas, principalmente para o motor do veículo, tá? As indicações de cores amarela é algo que você não precisa parar imediatamente, mas é algo que você precisa ter uma atenção para resolver a situação, tá? E as indicações verdes? Você pode prosseguir desde que você tenha condições para isso. Tranquilo, gente? Gabriel Bernardo e Pedro Henrique, ficou claro aí? Podemos prosseguir? No caso da luz vermelha, deve-se chamar um reboque? Ô Pedro, em determinadas situações, sim, tá? Mas eu vou falar um pouquinho mais para frente. Por exemplo, essa indicação aqui, ó, essa vermelhinha, tá vendo aí? É o termômetro. O termômetro, essa aqui, ó, o termômetro, ele vai me indicar que o motor está superaquecido. Em alguns casos, a temperatura ela fica alta ou ela se torna alta porque a água do radiador está baixa. Então, é coisa que se eu parar o veículo por volta de uma hora ali, né, por um tempo de uma hora, esperar resfriar e depois colocar água, eu consigo resolver, tá? Não é tudo que é colocado aí que eu vou ter que chamar o reboque, não, tá bom? Ficou claro? Beleza? Tem algumas coisas que eu consigo resolver. Por nada, querido. Bom, então, gente, voltando aqui, lembra que eu falei com vocês que eu preciso conhecer o meu veículo, saber qual que é a capacidade do tanque dele? É uma forma de conhecer. E não existe uma forma de conhecer o veículo melhor que lendo o manual. É chato? É chato. Mas eu preciso ler para me saber, tá? Esse instrumento aqui que vai indicar, né, o nível de combustível do motor, ele me fala, quando esse ponteiro vermelhinho aqui, ó, ele tiver, deixa eu marcar aqui melhor, gente, vai ficar melhor se eu colocar aqui um apontado a laser, ótimo. Então, aqui, ó, esse ponteirinho vermelho, quando ele indicar aqui, ó, 1/1, quer dizer que eu tenho um tanque completo. O meu tanque está, né, com a capacidade total atingida. Quando o ponteiro ele bate aqui 1/2, eu tenho meio tanque, tá? De combustível. Agora, quando o ponteiro ele atinge aqui essa faixa vermelha, como está demonstrando aí na imagem, automaticamente será aceso esse ícone aqui, que é o ícone do abastecimento, né? O símbolo aí
de abastecimento. Isso indica que o meu veículo está em reserva, tá? Normalmente, as montadoras, elas desenvolvem o sistema para entrar em reserva quando atingir 10% da capacidade total. Então, vamos imaginar que um veículo, ele tenha 50 litros, a capacidade total dele. Então, ele vai entrar em reserva quando ele atingir 5 litros, certo? 50%, 10% de 50, 5. Então, ele atingiu 5 litros. Aí eu preciso saber qual é a média de consumo dele. Mas vamos supor que esse veículo ele faça 14 quilômetros por litro. Então, eu com 5 litros, eu consigo percorrer 14, 28, 28 mais 28 vai dar 8, 8, 16, 56, mais 14. Quem é bom de matemática aí, ajuda? Isso, Pedro, obrigada. Ótimo. Ó, eu estudei foi legislação de trânsito, não foi matemática. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? 70, obrigada, Pedro. 70 quilômetros por litro, né? Então, eu consigo ainda conduzir, né, 70 quilômetros. Não é? Aí, ó, tá vendo? Você estudou, né? Pois é, eu tenho muito tempo que eu não faço uma conta assim. Hoje nem precisa, tudo tem calculador, para que eu vou ficar quebrando minha cabeça, né? Mas, gente, então eu consigo percorrer aí 70 quilômetros ainda com o meu veículo em reserva. É recomendado? Aí, ó, o pessoal, você tocou na ferida, Pedro, o pessoal começou a desesperar, né? Mas não desespera não, gente, volta para mim aqui, volta aqui, depois nós falamos aí. Aqui, gente, deixa eu só completar isso aqui, tá? É recomendado que eu conduza o meu veículo longos trechos, né, com o carro em reserva? Não, porque eu vou estar sobrecarregando meu sistema de alimentação, funciona a bomba de combustível, não é recomendado. Mas é algo que eu estou no meio de uma BR, não tem, né, uma BR totalmente deserta, não tem posto, eu vou ter que parar o carro e chamar o reboque? Não, né, de forma nenhuma. Mas você consegue percorrer, né, por um tempo ainda, ou por uma quilometragem, até que você encontre um posto de abastecimento, tá bom? Então, procure conhecer o veículo de vocês, porque quem vai dizer, né, qual que é a capacidade do seu tanque, qual que é o desenvolvimento vai ser o manual, beleza? Olha, o Pedro, futuro médico. Isso aí, Pedro. Parabéns, viu? Bom, aqui, gente, nós temos a temperatura do motor. O motor, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o motor, ele é uma máquina térmica. Quando eu falo que é uma máquina térmica, é uma máquina que acaba aquecendo, né? A temperatura média aí de um motor, ela varia de 60 a 90 graus Celsius, tá? Depende de motor para motor. Então, é normal esse ponteiro aqui atingir a faixa do 90, isso é super normal, tá? O que não pode é ele atingir a faixa do 100. Porque ele atingir na faixa do 100, ele vai me indicar que o meu veículo ele está superaquecido. Então, automaticamente, aciona esse ícone aqui, ó, chamado termômetro no meu painel. Então, eu vou precisar parar o meu veículo. Como eu expliquei aí para o Pedro, que me fez a pergunta, né, sobre a questão do reboque, né? Essa é uma situação que eu consigo resolver. Como eu disse, pode ser que o meu motor está super aquecido, né? Então, eu vou parar, né? Vou esperar, daqui a pouco, né? Acho que na aula 2 a gente fala sobre sistema de alimentação, eu deixo isso um pouco mais claro para vocês. Então, eu preciso parar o meu veículo, tá? Para esperar a temperatura baixar, e aí eu consigo resolver essas situações, beleza? Bom, outro indicador do painel aqui é o tacômetro. O tacômetro, gente, ele é popularmente conhecido como RPM, que é a rotação por minuto, ou então conta-giros, tá? Às vezes os mais antigos aí, às vezes os pais, os avós de vocês, vão falar conta-giros, porque de fato é isso que ele faz, ele conta os giros, as voltas do motor, tá?
Então, nesse exemplo aqui, é um conta-giros ou um tacômetro, que ele tem aqui uma separação de 10 em 10, né? Então, quando esse painel, esse ponteiro que ele indica o 10, vai ter uma multiplicação. 10 vezes 100 quer dizer que meu motor está trabalhando a 1.000 giros por minuto. E 2.000 giros por minuto, e assim sucessivamente, tá? Aqui nós temos um relógio. Todo painel tem um relógio? Tem. Pode ser que o painel não seja, pode ser que o relógio não seja digital como esse, mas pode ser que ele seja analógico, né? E aí, como é que eu faço para ajustar? Você precisa estar com o manual de instrução que ele vai te recomendar, tá? Bom, aqui nós temos luzes diversas, né? Só que eu vou destacar aqui para vocês, eu acho que no outro slide tem, mas eu queria destacar aqui ainda, essa indicação da injeção eletrônica, essa nós já falamos, essa nós já falamos. Esse é o manômetro, esse aqui é a indicação do sistema de freio. Pode ser dois motivos, ou o freio de estacionamento, que a gente chama popularmente de freio de mão estacionado, ou pode ser que o fluido de freio está baixo. Essa aqui é a indicação do amperímetro. O que é o amperímetro, gente? É a carga da bateria, tá? Mas a gente vai destacar melhor esses equipamentos aí, ou esses instrumentos, melhor dizendo, no próximo slide. Essas outras indicações aqui, elas são exclusivas desse veículo. Então, para que a gente pudesse, né, falar mais sobre, a gente teria que estar com o manual de instrução. É até bom para vocês ver que tem algumas indicações que elas são exclusivas, tá? A não ser essa aqui, que é uma indicação mais padrão, gente, ela está indicando que o aquecedor dos vidros estão acionados. Até falar um pouquinho sobre isso, quando você utiliza aí o aquecedor para desembaçar, normalmente em período, né, chuvoso, período frio, que embaça, se for necessário, tá? Você desembaçar o vidro, você pode usar, tá? Mas normalmente os desembaçadores, eles trabalham com o calor. Então, é enviado o calor para o vidro e aí desembaça. Ótimo, tá? Mas alguns, principalmente os para-brisas traseiros, eles têm pequenos fios de cobre que continuam enviando calor, mesmo que já tenha desembaçado os vidros, tá? E isso é perigoso, porque pode acabar trincando os vidros. Por quê, gente? Imagina a seguinte situação. Do lado de fora está frio, está chovendo, então a água gelada bate. Do lado de dentro continua enviando calor. Então pode dar choque térmico no vidro e o vidro acabar espatifando, tá? Então tem que tomar cuidado com esse instrumento, né? Você acionou ele, desembaçou, você tem que desligar ou desativar ele assim que ele tiver feito o serviço dele, tá? Agora, essas outras indicações aqui desse veículo não tem como a gente falar mais, beleza? Aqui nós temos o botão de alerta, né? Ele vai indicar o pisca-alerta acionado, tá? Lembrando que o pisca-alerta, ele tem a sua função, né? Eu só posso, na verdade, a sua normatização de uso, acho que fica melhor, tá? Então, eu só posso usar ele em imobilizações, em situações de emergência e quando a sinalização da via determinar. Fora isso, eu não posso utilizar. Tá bom, gente? Bom, então, para a gente falar aqui mais farol alto, né? Farol baixo, as indicações de luzes, elas serão na cores verde, né? Como eu disse para vocês, é só indicações mesmo, tudo certo eu posso seguir. O combustível, né? O veículo entrou em reserva, a injeção eletrônica, que é o componente do sistema de alimentação, é o que prepara o ar e o combustível para o motor trabalhar. Se ela estiver acesa no meu painel, o que ela está me indicando? Que a minha preparação, né, de carburante, ar e combustível, ela está com alguma anormalidade. Então, é preciso que eu realize, né, a manutenção aí numa alta elétrica, tá? A indicação do ar-condicionado, o airbag está com alguma anormalidade, aí nesse caso é importante verificar se tem algum recal ou ir na concessionária, tá? Para verificar se a central ela está com alguma codificação errada, tá?
O manômetro, gente, o manômetro tem indicação do óleo lubrificante do motor. Se ele tiver aceso, pode ser possíveis dois motivos. Ou o óleo está abaixo do nível, ou o meu sistema de lubrificação não está fazendo o trabalho, que é lubrificar as peças móveis, tá? Então, nessa situação aí, é muito importante que a gente pare o veículo e providencie aí o conserto, a manutenção adequada, tá bom? Não vai ser recomendado, gente, prosseguir com esse manômetro aceso. Aí, nesse caso, Pedro, eu recomendo o guindaste aí, tá? Nesse caso, eu recomendo o guindaste, beleza? O reboque. Guindaste é por mais antigo, o reboque. Porque pode trazer um prejuízo aí bem grande para o seu motor, né? Um prejuízo oneroso, tá? O termômetro nós já falamos, amperímetro também. Esse é o ícone que o botão de alerta, o pisca-alerta está acionado. O sistema de freio que eu já falei, isso aqui é o freio ABS, beleza.